Uma boa noite a todos os irmãos, é um prazer estar aqui para falarmos da Palavra de Deus. E nessa noite eu quero falar sobre a revelação de Deus ao homem. E para isso convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 19. É um salmo que particularmente eu gosto muito, né? Esse salmo não vou me deter muito na leitura para ganharmos tempo, né? Mas é um salmo que ele mostra o caráter de Deus, né? Um salmo que revela a Deus através da natureza, né? E nos primeiros versículos ele vem falando que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, né? Um dia discursa outro dia, ou seja, sem linguagem, sem fala, né? E ele fala também sobre a grandeza do sol, e inclusive falando sobre o sol, uma pesquisa que eu fiz, né, na internet, diz que o seu raio média é de 696 mil quilômetros, cerca de 109 vezes o raio da Terra. O volume do Sol é de 134, melhor dizendo, 1.304.000 vezes maior que o do nosso planeta Terra. O Sol está a 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância da Terra. Então, muito grande, né, irmãos? Então, essa é a grandeza do Sol. E nesse salmo também, no Salmo 19, né, o salmista Davi também ele exalta a lei de Deus, né, porque nós sabemos que a lei de Deus ela é uma revelação do caráter de Deus. E falando ainda sobre as obras criadas, que é uma revelação de Deus, o apóstolo Paulo diz que não há uma excusa, não há desculpa para as pessoas adorar as outras coisas, adorar a criatura em vez do Criador, né? Adorar os deuses falsos, por quê? Porque tudo se revela, né? Tudo se revela nas obras criadas, ou seja, Deus, através das obras criadas, o homem pode conhecer a Deus, né? E isso é real, inclusive, conta assim quero contar aqui uma pequena história, resumidamente, diz que no Alto Canadá havia um certo índio que tinha família, e que há 3 dias ele estava passando por dificuldades, estava alimentando só de raízes. Quando de repente o índio ele pega um cobertor, pega um dardo de dacha d'armas, põe no cinto e uma espingarda e sai para caçar. Mas ao lá chegar no local em que ele iria caçar, os animais parecia que adivinhando, né, o intento do índio, eles tendiam a fugir dele, né? E o índio, cansado, exausto, né, pensando na sua família que lá deixaram na cabana, né? E chegou um certo momento que ele olhou para a abóbada celeste, contemplou a natureza e pensou assim: essas coisas não vieram aqui por acaso. Alguém deve ter criado tudo isto. E quem criou essas coisas? Deve ser o grande Espírito. E ele pensou, se esse Espírito pudesse me abençoar para que eu não morra de fome com a minha família, eu lhe daria algo para ele. O que eu lhe daria para ele? E daí ele pensou, a princípio ele pensou num cobertor, que apesar de ter lhe prestado um bom serviço, ele daria ao grande Espírito se tão somente abençoasse. Então ele foi para um tronco de árvore, e lá ele fez uma oração dizendo: ó grande Espírito, abençoa a mim e a minha família para que não morramos de fome. Aqui está o cobertor, é o que eu tenho para te dar, né? E ao terminar essa oração, tudo permanecia a mesma coisa, nada de caça, né? Nada tinha acontecido. Quando de repente ele teve outra ideia, ele pegou também as suas armas, né? Melhor dizendo, suas armas que pendia no cinto, e ele ofereceu também ao grande Espírito, né? Aí ou seja, essa arma é chamada Dacha d'armas. Ele falou: ó grande Espírito, aqui está a Acha d'armas. É o que eu tenho para te dar. Abençoa a mim e a minha família para que não morramos de fome.
E terminou a oração e nada aconteceu. Aí ele lembrou que ele também tinha trazido a espingarda, né? Aí ele pôs no tronco e falou: apesar de essa espingarda também ter lhe prestado um bom serviço, daria ao grande Espírito se tão somente abençoasse. Aí ele falou: ó grande Espírito, aqui está também a minha espingarda. Toma e abençoa a mim e a minha família para que não morramos de fome. Terminou a oração e nada demais aconteceu. Tudo permanecia o mesmo, né? Ele triste, exausto, né? Pensando preocupado com a sua família, até que ele teve outra ideia. Ele pegou seus objetos que já estavam no tronco, ele também se colocou no tronco e falou: ó grande Espírito, aqui estou eu, eu me ofereço a mim, aceita-me e abençoa a mim e a minha família para que não morramos de fome. Só foi ele terminar essa oração, a cena mudou, tudo mudou ao redor. Quando de repente passa um veado e ele pega a arma, aliás, ele pega a espingarda e mata aquele veado, e aí ele leva para a sua família, né? E contando a experiência, todos ficaram maravilhados. E pouco tempo depois, um pregador falou o seguinte: aceita Jesus, entrega o seu coração a Ele. Aí ele lembrou da experiência e contou, e todos ficaram maravilhados. Então, irmãos, isso aí é uma ilustração que mostra como Deus se revela ao homem através da natureza. E a serva do Senhor, ela diz o seguinte, no livro Eventos Finais, veja, página 218, capítulo 5, na versão digital, ela diz o seguinte: há entre os gentios almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos. Todavia não perecerão, conquanto ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhes, por meio da natureza, e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração, e são reconhecidos como filhos de Deus. Como é maravilhoso essa passagem, né, irmãos? Que Deus maravilhoso é esse, né? Que Deus amoroso é esse, né? A ponto de se interessar pelo homem, né? Mas nós sabemos, conforme está escrito, que embora a natureza testifica de Deus, ou seja, ela testifica palidamente. Por quê? Porque a maior revelação de Deus é Jesus, que foi enviado para salvar o homem, né? Jesus, certa vez na sua oração ao Pai, ele diz o seguinte: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, né? Isso está relatado no livro de São Mateus, capítulo 11, versículo 25, né? Ou seja, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou seja, Jesus é a maior revelação de Deus ao homem, né? Então, quando Jesus veio a esse mundo, ele veio o quê? Ele veio desmascarar as obras de Satanás. Satanás, ele procurou revestir a Deus, o caráter de Deus, segundo o seu próprio caráter, fazendo as pessoas terem uma imagem negativa ou distorcida de Deus. Aí as pessoas passaram a pensar que Deus é um tirano, é um carrasco, é um Deus assim vingador, um Deus assim injusto, um Deus arbitrário, né? Então foi para desmascarar isto que Jesus veio a essa terra. Então Jesus mostrou o amor e a bondade de Deus, né, ao homem, né? E as pessoas eram atraídas a Ele, como Ele mesmo fala: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então Jesus morrendo na cruz, Jesus sofrendo na cruz do Calvário, o Pai estava ali sofrendo também. Todo o céu foi entregue ao homem pelo sacrifício de Jesus, né? E o homem tem a oportunidade de se salvar, né? E quando o homem aceita essa revelação, entrega a sua vida, o seu coração a Deus, ele se torna uma nova criatura. E sendo então uma nova criatura, ele tem uma missão. A vida dele também será uma revelação de Deus ao homem. Como o apóstolo Paulo diz o seguinte:
Vós sois a carta de Deus, escrita, né, por dentro e por fora. Isso está relatado no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 23. Paulo, vós sois a carta de Deus, escrita por dentro e por fora. Ou seja, Deus, através dos seus filhos, que tem a vida transformada, mandaram a mensagem para o homem, né? Mandaram a mensagem para o homem. Então, o homem com a vida transformada, ele é luz, como Jesus fala. Vós sois a luz do mundo. Então, os homens, o mundo, vão ler na nossa vida o caráter e o amor de Deus, né? Então, por isso, nós seremos testemunha. Como Deus fala, vós sois as minhas testemunhas, né? E isso é algo maravilhoso, né? Isso vai se cumprir também no final. A pessoa que obedece à lei de Deus, né? Porque nós vemos que o salmista Davi, ele exalta a lei de Deus, né? Então a pessoa que tem a vida transformada, que teve essa revelação de Deus, ele vai ter prazer na obediência à lei de Deus e ele será uma testemunha viva de Deus. E a Ellen White, ela fala que nos momentos finais, nos momentos mais difíceis, mais escuros da terra, no momento de perseguição, Deus tem em reserva um grupo de escolhidos de todos os lugares da terra. Deus tem em reserva um grupo de escolhidos que mostrarão ao mundo o poder transformador de sua lei, né? Ou seja, no momento da mais profunda apostasia, esses escolhidos de Deus vão, através da sua firmeza, através da união com Cristo, vão revelar o caráter de Deus ao mundo. A terra será iluminada com a sua glória e outras pessoas terão a oportunidade de salvar e o número dos escolhidos serão completo, né? Serão completo. E aí Jesus virá. Então, é maravilhoso isso, né? Então, que Deus nos abençoe e que isso possa ser uma realidade na nossa vida, né? Que esse Deus maravilhoso, ele seja real na nossa vida, possamos ter um conhecimento experimental dele, e assim possamos ser testemunhas suas aqui na terra, né? Tanto agora, para que no final também possamos fazer parte dos escolhidos. Deus nos abençoe, esse é o meu sincero desejo e oração. Amém.